Oi, gente, Dadinha Saturnino, estamos aqui iniciando essa nossa super live, um olhar para histórias. Vamos falar hoje sobre doações de medula óssea. Você ganha um par de asas quando salva alguém. Hoje eu vou receber um convidado super especial, tá? Que é literalmente um anjo humano, né? É um enviado de Deus aqui na Terra, uma pessoa que vem fazendo a diferença na vida de muitos, que já ajudou a salvar uma vida e que eu tenho a alegria de dizer que eu sou amiga, que eu venho conhecendo a história, e é uma história que eu também, né, gostaria de poder compartilhar com todos vocês. Enquanto ele entra aqui novamente, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui usando o filtro dos Caçadores de Medula, que é uma ONG fundada aqui pelo meu amigo André e Maite, aqui de Maranguape. É uma ONG que atua, né, que nasceu de uma causa familiar e que vem ajudando em outras famílias, sobre esse mesmo assunto que eu vou conversar com o Dedeco hoje. Sejam desde já todos bem-vindos, a Sarinha da Pai, a Elisângela, o Wilker, Caçadores de Medula tá online, meu amigo Wilker Mato, cerimonialista, Israel Abreu, Cidarte, Yuri, minha amiga Deusas da Mama Maria Lúcia Pinho. Hoje nós vamos falar, gente, sobre esperança, sobre empatia e amor ao próximo. Nós ainda estamos no Outubro Rosa, estamos na última semana da campanha mundial de conscientização, prevenção e combate do câncer de mama no Brasil e no mundo, mas Deus escolheu a data de hoje para que eu pudesse vir aqui receber o meu amigo Dedeco Flamengo para conversar sobre doações de medula óssea com vocês. E aí eu estou esperando aqui o Dedeco aparecer para poder a gente iniciar a nossa live. Dedeco é como um girassol na vida de muitos. Tive a grata alegria de conhecê-lo durante o meu tratamento de quimioterapia, durante a fase do André fazendo tratamento também lá no ICC. E aí é um anjo é uma pessoa assim fora de série, uma pessoa que eu super admiro, que tem uma história de vida incrível e que eu estou muito feliz por estar aqui hoje, que vou recebê-lo, né, para conversar sobre doações de medula óssea. Já quero aproveitar e pedir para vocês para compartilharem aqui o link dessa live, manda o aviãozinho aí para os seus contatos. Clarinha, beijo, Ingrid, Norberto, Farma e Farma. E eu quero já aproveitar, gente, lembrar de fazer em autodescrição, tá? Eu estou utilizando um filtro na minha cabeça com as palavras sou caçador de medula. Embaixo do queixo tem 2 medula. Os meus cabelos são pretos, na altura do ombro. Estou usando uma camisa branca com o nome Consulado e o coração do Flamedula. Um coletezinho preto de malha. Batons vermelhos nos lábios e óculos de grau transparente. Essa é a minha autodescrição para que a comunicação inclusiva seja garantida para os meus amigos deficientes visuais, tá, gente? Importante sempre nas nossas transmissões a gente fazer essa autodescrição para que todos possam nos acompanhar da melhor forma possível. É direitos dessas pessoas. E aí eu lembrei de fazer isso agora, né? Principalmente por conta da presença da Sarinha. Tô esperando aqui o Dedeco entrar para a gente começar a compartilhar aqui a nossa live. Vamos falar sobre medula óssea, que é um tema tão importante quanto prevenção do câncer de mama. É um assunto que ainda tem muitos mitos e tabus. As pessoas têm muitas dúvidas.
E nada melhor do que trazer para conversar comigo aqui, compartilhar com vocês a história de uma pessoa que sabe muito bem sobre esse assunto, que já doou medula óssea, já salvou a vida de alguém, que vai testemunhar para vocês sobre a misericórdia e o amor de Deus, que utilizou ele para ajudar a salvar a vida de um rapaz. Cadê o Dedeco? Deixa eu ver se ele já chegou. Olha, chegando aqui minha amiga Deusas da Mama Ingrid Lopes, que amanhã também vai fazer uma live sobre câncer de mama. A Ingrid é vitoriosa e ela vai fazer uma live compartilhada com a nossa amiga Tereza Velma, que tem diagnóstico de câncer de mama, é um câncer de mama metastático, é uma paciente paliativa e tem uma história de vida também linda. E aí quem puder já segue aí a Ingrid, já acompanha a live da Ingrid amanhã, hein? Cadê o Dedeco que não chega? Só esperando, gente, o Dedeco entrar novamente para poder a gente começar aqui a nossa live compartilhada. Caçadores de medula aí. Cheguei, Brasil! Pronto, o Flamedula entrou. Isso, Sarinha. Sarinha tá dizendo, gente, que aos poucos a gente vai tornando isso natural, né? Essa questão da autodescrição para garantir a comunicação inclusiva às pessoas com deficiência visual. Pronto, vamos lá fazer uma transmissão ao vivo com Flamedula. Nosso convidado já chegou, tá? Quero aproveitar e já olhar aqui que horas são para a gente marcar o início dessa live. Hoje eu vou estar recebendo aqui André Matos, ele que tem 47 anos, é farmacêutico, oncohematológico, doador de sangue, plaquetas e medula óssea. Dedeco ele é fundador do Consulado Flamedula, que reúne torcedores do time Flamengo, aqui no Ceará e em outras partes do mundo. Responder. Dedeco, eu já mandei, você tem que aceitar. Eu já te mandei o convite, Dedeco. Fazer uma transmissão. Ó, confere aí, Dedeco. Agora sim, vê se melhorou. Tá me ouvindo bem? Show! Tá ouvindo bem, Tadinho? Então seja bem-vindo. Tá ótimo. O áudio tá bom também? Seja bem-vindo, Dedeco Flamengo, anjo. Dedeco, eu já estava aqui fazendo as suas apresentações, tá? Vou repetir. Hoje a nossa live, ela fala de amor, de empatia, de esperança, né? É uma super live, um olhar para histórias, que é uma hashtag que eu utilizo na minha vida profissional, no cumprimento das minhas missões profissionais e pessoais, onde Deus me proporciona viver diversas experiências, de conhecer diversas histórias, e uma delas é a tua história, que é um anjo que Deus colocou aqui na Terra, e que literalmente não tem asas, é um anjo sem asas, mas sim ganhou asas quando salvou a vida de um rapaz do Rio de Janeiro, ao doar medula óssea para ele, né? É sobre esse tema, medula óssea, que eu e você vamos conversar hoje. Então, mais uma vez, amigo, seja muito bem-vindo, sou fã. Eu que agradeço, né, a participação aí, que a gente possa falar um pouquinho sobre a causa, para que possam vir mais anjos, né, para salvar mais vidas. Exatamente. Gente, o Dedeco tem 47 anos, ele é casado, pai de 3 filhos, fundador do Consulado Flamedula, que é uma ONG que reúne torcedores do time Flamengo, no Ceará e em outras partes do país e do mundo, que atuam
O Davi dizendo que você vai chorar. Aí, 45 com roxinho de bebê. É, eles atuam, né, assim como os caçadores de medulas. Beijo, André, Maitê, Davi, família Caçadores de Medula. Eles atuam informando e conscientizando pessoas sobre a importância do cadastro voluntário como doadores de medula óssea. E o Dedé, que é um amigo que eu ganhei durante o meu tratamento, conheci lá nos corredores do ICC através dos caçadores de medula, e ele tem feito a diferença na vida de muita gente, não só na vida do rapaz que ele salvou, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas de outras pessoas, de outras famílias aí espalhadas no mundo todo que nem sabe que o Dedé existe, mas Deus sabe. E é a Deus também, Dedé, que eu quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje, tá? 27 de outubro de 2020, falando sobre um tema tão importante quanto o câncer de mama. A gente ainda continua no Outubro Rosa, mas excepcionalmente agora a gente vai falar sobre doação de medula óssea, né? Exato. Doação de medula óssea. Falar da importância, né, de você doar medula. E falar também, você quer falar de um ponto onde a gente falou lá, falar o que é medula, falar a diferença entre as medulas? A gente vai Dedeco, entrar nesse assunto. Eu gostaria que você explicasse aqui para quem está nos acompanhando e vai ter acesso a essa live depois, aqui no meu feed do Instagram, no seu feed, no feed do Flamedula, Facebook, no meu canal do YouTube. Inscreva-se, gente, Dadinha Jornalista, né? Depois coloca lá Dadinha Maranguá que vocês me encontram. Qualquer parte, qualquer momento, as pessoas vão ter acesso. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é essa medula óssea, né? O que é medula óssea é o tutano do osso, pessoal. Fala bem no popular mesmo, a nossa fábrica do sangue. Fica dentro dos nossos ossos, lá que realmente é feita toda a produção sanguínea. Então, toda a sua fábrica do sangue é feita dentro da medula óssea, é o tutano, dentro do osso. Ou seja, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias e plaquetas são os elementos do sangue que são produzidos lá na medula. Ela é a nossa fábrica. A gente está vivo por conta dela, é isso? Exatamente. Ela que nos dá a vida, né? E é para todos terem um equilíbrio, né? O equilíbrio que eu falo é mais de 10 de hemoglobina, mais de 150 mil plaquetas. Então é para você ter um equilíbrio, chamado homeostase. Então, para que todos, agora, caso tenha alguma interferência de alguma virose ou algum outro fator, realmente cai as taxas, né? Por conta da sua própria medula agir contra alguma coisa. Se tiver uma infecção, a medula recebe o estímulo, ó, vamos combater aquela infecção. Então, vamos produzir menos hemácias, menos plaquetas e vamos produzir mais leucócitos, para que a gente possa combater essa infecção. Daí que, às vezes, você tem um pouco de desequilíbrio, às vezes aquela virose, né, que baixa a plaqueta, entendeu? Dengue hemorrágica. Então, é tudo isso. Que a gente precisa ter esse cuidado. Ô, Dedé, que aí quando acontece, na maioria das vezes, o inverso, né, o aumento dessas células, a gente tem aí a origem, né, de uma doença tão grave, né, que pode tirar a vida do ser humano, que Exato. são as leucemias, né? Às vezes, as leucemias, às vezes, né, pessoal, é aquela coisa, infelizmente, cada dia que passa, ela está chegando mais próximo da gente. A gente sempre vê um conhecido, alguém que sendo diagnosticado. E é nessa hora que abre-se aquele precipício, né? Fala, poxa, e agora? Então, o que é, Tadinha? Como você falou, às vezes pode ter uma produção exagerada de um determinado tipo de célula mutada. Aquela célula defeituosa, ela começa a se dividir de uma maneira... me aproximar. Vê se melhora o áudio. Então, assim, às vezes, Tadinha, pessoal... então, às vezes, pode ter uma produção irregular. Os leucócitos podem ir lá para cima. Quando vai puxar o sangue da pessoa, fazer o hemograma, vem muito blastos, né? Então, blasto significa que não é para estar no sangue, é para estar dentro da medula. Então, isso significa que tem alguma coisa irregular, entendeu? Errado, Tá baixo o áudio, Betinho? Tá baixo o áudio aí, Davi, caçador de medula? Tá melhorando. Diana, tá melhor o áudio? Vê se melhora. Tá, Dedeco. Vamos tentar fazer assim, ver se melhora. Bota o microfone aí do safadão que... Dedeco, entendi. Então, assim, quando
acontece alguma alteração, né, como essas que você explicou, pode surgir uma doença tão grave quanto a leucemia. Exato. A leucemia, ela tem uma classificação, e já lembrando aí para o pessoal que está nos acompanhando, que vai ter acesso a essa nossa live, eu não sou especialista na área da saúde, tá, gente? O Dedeco, ele é farmacêutico, na área de oncohematologia, mas aqui nós estamos falando mesmo com pessoas que se interessam pelo assunto, que pesquisam, temos as nossas fontes oficiais, tá? Militamos na causa e a gente está falando mesmo pelo amor, né? Que a gente tem a causa e que a gente se colocar à disposição, né, Dedeco? Então, assim, e aí quando acontece essas mutações aí que ocasionam a leucemia, ela se divide, né? Leucemia crônica ou leucemia aguda, existem diversos tipos de leucemia, né? Isso, tem que ser investigado. Algumas são isso. E a partir do diagnóstico, né? Fechou o diagnóstico, o paciente vai receber um protocolo de tratamento. E não sei te dizer agora o percentual, mas muitos casos. Entrou uma doadora aí agora, Lucimara. Lucimara! Seja bem-vinda, Lucimara! Mais um anjo! Tem anjos voando nesse lugar. Vou já botar a música aqui do Padre Marcelo. Depois você tem que fazer uma live com ela também, tá bom? Para contar a experiência. Vamos? Doadora, né? Para contar para as pessoas. Senão fica todo mundo me vendo aqui só me E doação recente. A pessoa já está enjoada da minha casa. E doação recente. Lucimara, ai, que massa! Vai contar sua experiência aí, como foi. Lucimara já tem um convite, hein? Desde o contato, né, do redondo, desde o cadastro, na verdade. Contato do redondo, como foi a emoção. Ai, que massa! E o André também está me devendo uma live, o André dos Caçadores de Medula. Ô, Andrezão. E aí, Dedeco, assim, quando fecha-se o diagnóstico de um paciente, né, de leucemia, define-se o protocolo, muitas vezes esse paciente precisa fazer o transplante de medula óssea, né? Isso. Vai depender muito do diagnóstico, né, do prognóstico dele. Então, se de repente a leucemia ela for de mau prognóstico, então os médicos já avaliam e já mandam buscar no banco, ou então na família, se tem alguém compatível, porque sabe que aquela pessoa tem uma leucemia complicada, e geralmente quando é complicada, fala assim, vou limpar a medula através de ciclos de quimioterapia, que na verdade demorar uns 8 ciclos, lembrando que cada ciclo é aproximadamente um mês, né? Então vão levar aproximadamente 8 meses. Então assim que ele é diagnosticado que ele tem essa leucemia de mau prognóstico, vamos colocar ele no HERENE. Para quem não sabe, HERENE é o registro de receptores de medula óssea. Receptores de medula óssea. Ou seja, o HERENE ele é aquele banco de dados onde está a lista de pacientes que estão na fila do transplante de medula óssea. Exato. Isso? E esses dados lá do HERENE, por exemplo, do paciente que é cadastrado, ele é feito um cruzamento com os dados dos doadores que fizeram o cadastro do Redome. Então, se tiver, oi Magda, tudo bom? Se tiver alguém compatível, aí tanto o paciente do HERENE é informado, né, quanto o doador também, ele é informado que tem alguém compatível e que se ele pode seguir com o processo de doação. O HERENE, Dedeco, hoje ele tem uma média você sabe informar de quantos pacientes estão lá aguardando o sim de um doador, né? Achar o seu doador compatível? Aproximadamente 800 pacientes no momento aguardando. Nossa, muita gente. Muita gente. E a gente fica preocupado, né? Porque geralmente a gente vem durante os anos fazendo um trabalho de conscientização, de cadastro, num movimento que a gente visita empresas e tudo, então a gente consegue um volume maior, né? Agora, com a pandemia, a gente não pode, né? Então, muitas pessoas deixaram de ir ao hemocentro, deixaram de doar sangue, doar plaquetas, entendeu? Então, é complicado. Então, é um momento meio difícil. 2020 realmente é um ano muito desafiador em diversos sentidos, né? Exato. Principalmente para os pacientes oncológicos. E aí eu abro até aqui uma ressalva. Na nossa campanha do Outubro Rosa esse ano, né, com a Associação Deuses da Mama, a qual eu sou sócia fundadora e sou diretora social,
Nosso grande desafio foi justamente esse, promover uma campanha virtual, já que nós não podemos estar na rua, mas com um olhar voltado para aquelas mulheres ou homens que receberam os seus diagnósticos de câncer de mama nessa fase de pandemia, né, começando ali em março, ou tinha começado já o ano de 2020 com esse diagnóstico, e chegou a pandemia e travaram, tiveram medo, já tinha um problema, né, para tratar, que era o câncer de mama. E aí veio o receio, o medo de se contaminar com um vírus tão misterioso como a gente sabe que ainda é o coronavírus. E aí existem pesquisas sobre a queda de pacientes que deixaram de ir para os seus acompanhamentos, realizar os seus tratamentos por conta do Covid. E a nossa campanha justamente trouxe esse alerta. Mesmo com o Covid, não deixa de fazer o teu tratamento, fazer o teu acompanhamento, tuas quimioterapias. E a gente lembra exatamente agora, também em relação à questão da doação de sangue, de plaquetas, de hemácias e cadastro como doador voluntário de medula óssea, né? Porque enquanto a gente está em casa isolados, alguns já precisaram, né? E estão na sua rotina de profissionais já ativas, mas tem muitos pacientes que continuam na fila, esperando aí, né, que novos cadastros sejam realizados, com a esperança, né, de achar o seu anjo doador 100% compatível. Então, é um desafio muito grande, né, Dedé? Muito grande, porque, assim, infelizmente, né, estão sendo diagnosticados novos pacientes. Novos pacientes estão sendo diagnosticados. No entanto, o número de cadastros diminuiu. Se a gente for olhar o número aqui do Ceará, ele tem um número, né, de 15 mil cadastros ano. Né? A gente não conseguiu nem 5 mil. Entendeu? Então, assim, Nossa! é bem atípico mesmo, bem complicado, né? Então, assim, a gente precisa realmente aproveitar. E nós estamos o quê? Finalizando outubro, né? Hoje é 27 de outubro de 2020. Entendeu? Então, assim, é bem complicado. Então, a gente precisa muito aproveitar esse momento de pandemia, essa oportunidade, né? Que você fez o convite aí para que a gente possa falar um pouco disso, da importância e que as pessoas também possam ir lá fazer um cadastro e tirar as dúvidas. Porque também, Dadinha, muitas pessoas pensam: ah, eu vou lá fazer o cadastro, será que eu vou ter que doar sangue? Eu sou obrigado a doar sangue? Não. Ah, estou tomando antibiótico. Não vou poder doar sangue. Ah, mas faz o cadastro, não tem problema nenhum. Você não vai doar medula agora, você vai se cadastrar. Ah, mas eu fiz uma tatuagem recente, tem uma semana. Não tem problema, vai se cadastrar. Você não vai doar medula agora. Ah, eu botei um piercing, né? Ah, mas... Ou seja, Dedeco, as regras para doação de sangue são diferentes para o cadastro como doador de medula óssea. Você faz os dois ao mesmo tempo, se desejar e se tiver apto, né? Mas, necessariamente, algumas restrições para a doação do sangue naquele momento, elas não se enquadram no cadastro como doador de medula, porque no ato do cadastro, se eu não me engano, só são coletados 5 ou 10 ml de sangue, né? Para fazer uma análise. Né? É só um tubinho, como se fosse fazer um hemograma, né? Digamos assim. Uma análise. Ou seja, você pode ter tomado o remédio, como você falou, pode estar grávida, pode ter feito tatuagem, e para o cadastro como doador de medula, naquele momento do cadastro não tem esse tipo de restrição. E nem precisa estar em jejum. Ah, eu bebi cerveja ontem, não tem problema. Vá para o Hemocentro, faça seu cadastro, não tem problema nenhum. Outro dia eu estava no Albert Sabin, fazendo campanha lá, e fiz uma palestra na recepção, e um paizinho chegou para mim e falou: eu quero me cadastrar, mas eu tomei cerveja ontem. Eu falei: não tem problema nenhum, você não vai doar agora não, vamos lá. Ah, foi naquela semana, né, do Mundial do Doador, em setembro. Foi, Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, em setembro, exato. A Magda está comentando aqui... Aí ele estava preocupado. Ele estava preocupado. Cordão umbilical? Ele estava preocupado, Dadinha, porque ele achava que não poderia fazer o cadastro, porque tinha bebido, né? Em relação ao cordão umbilical, eu gostaria de deixar registrado aqui que realmente é um custo muito elevado para você armazenar um cordão. Né? Existem alguns bancos que o custo é alto e o resultado, ele está sendo a última opção, o cordão. É uma das últimas opções. Eu acho que esse debate aí, Magda, é bom a gente ver depois, porque hoje em dia a gente também tem um transplante haploidêntico, né? Primeiro é feito o transplante aparentado, tenta ver na família. Se não tiver um aparentado, alguém compatível dentro da família, vão procurar o 100% do redome, do banco. Caso também não encontre do redome, aí que vem aquela opção de ir no cordão umbilical. Só que hoje em dia, Magda, tem agora um tipo de transplante chamado haploidêntico,
que é chamado haplo é metade, 50%. Então, o pai ou a mãe, ou o irmão, que é 50% compatível com aquele paciente, pode fazer a doação. É um tipo de transplante que eles fizeram uma adaptação para que pudesse fazer esse tipo de transplante que tem resposta tão boa quanto um doador 100% compatível. Então, está É fazendo... mais uma alternativa, mas ela é a última, né, Dedeco, de todo esse Então, processo assim, da e hoje em compatibilidade. dia, Dadinho, o paciente não fica sem transplante, ele faz o transplante, entendeu? Então, assim, se não encontrou o paciente no redondo, pode ser um haploidêntico. Entendi, entendi. Dedeco, e assim, tem muitos mitos, né, que envolvem essa questão Exato. da doação de medula óssea, essa história de que, ai, se eu doar medula, eu vou ficar paraplégico, vai mexer com a minha coluna, né? Assim, você é a prova viva de que isso não existe, né? É, Porque a medula óssea, como você já explicou anteriormente, ela nada mais é do que é o tutano dentro do nosso osso, né? Não tem nada a ver com a medula espial, com a questão né, das terminações nervosas, que leva lá os mecanismos para o nosso cérebro. Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí, Dedé, que eu queria te perguntar se quem doou medula óssea, ela só pode doar uma única vez. não, pode doar mais vezes, só que é difícil, é raro, né? Porque é 1 para 100 mil. Então, assim, eu conheço pessoas que já doaram para 2 pacientes, né? Então, eles são abençoados. E eu sou doido, né? Eu peço muito a Deus para que eu seja compatível novamente com alguém, mas é bem difícil, né? Mas eu peço, eu vejo alguns pacientes na fila aguardando. Nesse momento a gente tem, né, a Isa, todos pela Isa, lá de Curitiba. Ah, ela está precisando encontrar um doador. Já falei para a mãe dela que a filhinha dela vai encontrar. E eu peço a Amém. Deus para eu ser, né? Porque assim, vou doar com o maior prazer. Mas pode sim, Dadinha, pode ser doar para mais de uma pessoa, tá bom? É raro, mas pode. É, quero dar as boas-vindas aqui, né? Entraram já vários amigos. A gente tem essa dificuldade de estar na live conversando e fazer os cumprimentos. Mas eu quero registrar a presença da minha amiga Lília. Ela que também é uma amiga, é uma linfoamiga, né? Como eu chamo, os amigos que passam pelo mesmo diagnóstico que eu passei, que foi um linfoma não Hodgkin, folicular. Nós temos o nosso grupo, que nós nomeamos de girassóis, né? E a Ah, gente vem fazendo também esse trabalho de sementinha, e a Lília, ela tem sido muito ativa e uma pessoa muito empática, né, na nossa causa de linfomas, que a gente também pode fazer uma live depois para falar sobre linfomas. E até desmistificar, muita gente confunde, né, Dedeco, linfoma com leucemia. São doenças, né, distintas, às vezes parecidas, mas realmente são distintas. O linfoma, em algumas situações, precisa do transplante também, mas são doenças distintas. E aí, Dedé, falando sobre essa questão da doação, o nosso tema da live é justamente esse, né? Você ganha um par de asas quando salva alguém. E eu queria que você compartilhasse com os nossos amigos e seguidores, os meus aqui no meu Instagram, da Jean Saturnino, no seu Instagram da Deco Flamengo, no Instagram do Flamedula, que é essa ONG que você tem aí levantado a bandeira que eu super admiro. Como é que aconteceu contigo? Dedé estava um dia em casa e resolveu ir lá no Hemos fazer um cadastro como doador de medula. Conta para mim como é que foi essa tua história aí. Dadinha, foi bem interessante, porque eu já sou doador de sangue de plaqueta já tem um tempo. Então, eu estava de férias do trabalho, era no mês de janeiro de 2011. E eu estava lá em casa, de repente veio na minha cabeça, vou levar meus filhos para o Hemocentro para mostrar para eles a importância de ser um doador de medula óssea, de você, doador de sangue. Eu ia doar sangue lá, de maneira normal. Então, nessa minha ida, Naquele momento, você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre medula óssea? inclusive eu tinha participado de uma palestra, vi uma pessoa que tinha doado, achei bem interessante, falou, eu preciso me cadastrar. Mas eu acho que acontece isso com todo mundo, Ladinha. A gente tem uma vida tão corrida que a gente não lembra, sabe? A gente passa de frente ao Hemose, a gente vai doar. Eu já tinha ido doar algumas vezes, não lembrei de me cadastrar. Então, nesse dia que eu fui ao Hemose para doar sangue, havia uma campanha de cadastro de doador de medula óssea. Aí a Nájila, do Hemose, chegou para mim e falou, vamos se cadastrar? Eu falei, pô, tu acredita que eu queria me cadastrar?
e nunca lembrava, então vou fazer agora. Fui e fiz o cadastro em janeiro. E eu, Olha aí Deus usando a Nájila mais uma pois é, vez. saí de lá com a seguinte mensagem. Falei, caramba, não vai ser tão, pô, vai ser tão cedo para encontrar alguém compatível. Uns 100 mil é muito difícil. E fui embora. Para minha surpresa, após 2 anos, Dadinha, o Redome me liga. Aí eu fiquei, nossa, o Redome. Bebeco, quando foi esse seu cadastro? Foi em qual ano? Janeiro de 2011. 16? 2011. Em janeiro de 2013, 2 anos após, o Redome entra em contato, falando que encontrou alguém compatível. Aí eu falei, poxa, Caramba, que legal, tudo. O que você acha? Eu falei, eu acho uma maravilha. Poxa, você tem alguma dúvida? Nenhuma. Sou da área da saúde, é meu sonho salvar uma vida. E naquele momento, Dadinha, eu imaginei, eu falei, poxa, vou pedir a Deus para que cuide desse paciente, para que ele possa limpar a medula dele e ele faça os ciclos de quimioterapia para que a medula dele entre em remissão. Para quem não sabe o que é remissão, pessoal, significa que a medula tem que ficar limpa, né, sem doença, para que essa pessoa possa ir para o transplante. Então, Dadinha, demorou. A ansiedade fica e a gente fica na ansiedade. Quando foi somente em maio, o Redome entrou em contato para pedir para eu ir ao Hemocentro fazer alguns exames complementares, que é a parte imunológica, né, para saber se você tem alguma doença infecciosa, hepatite, enfim. E se você também, quantos por cento você... Ver o seu estado de saúde naquele momento, né? Também quantos por cento você é compatível. Fazer uma análise geral. Para confirmar a compatibilidade. Só que isso foi em maio. Aí me ligaram novamente somente em setembro, para informar que eu era... Meu Jesus! Eu era 100% compatível, e que foi confirmada 100% compatibilidade, e que, perguntando se eu gostaria de doar. Eu falei, claro. Então, naquele momento, eu assinei um termo, é o termo de consentimento. Eu não posso mais desistir. Por quê? Porque naquele momento, lá em setembro, já ia agendar a internação do paciente. O transplante. Porque ele vai... E nesse momento aí você já sabia quem era, Dedé, com a pessoa, onde ela morava, já tinha noção? Existe um sigilo, né? A gente não pode conhecer, não pode saber nada sobre o receptor, né? Para evitar algum conflito de interesse. Então, isso é bem claro que eles fazem lá, entendeu? Então, assim, eu fiz aí agendaram a doação para outubro, no dia 9 de outubro, e falaram o método que eu iria doar, que era por aférese. Então, Tadinha, pela veia do braço que eu doei medula, pessoal. Então, muitas pessoas acham que é pela coluna, não, tá aqui, ó, doei, parecia uma doação de sangue normal. Então, agendaram, fiz essa doação, tomei um medicamento por 5 dias para estimular minha medula óssea a produzir célula-tronco, que é aquela célula pluripotente que vai para o paciente, que é a célula-tronco mesmo, sai do osso e vai para... Que é o filgastrin, foi, Dedé, que você tomou? Foi, granuloquina, exato. Aí... Eu tomava, sempre tomava. Então, ele estimula você a produzir muita célula-tronco. Então, cai no teu sangue, é feita uma separação por uma máquina chamada aférese. E essa medula... Virou o super Dedeco. Ó, super anjo. Aí eu fui, doei, né? E é feita uma separação. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas doeu? Quanto tempo? Gente, doeu nada. Inclusive, eu doei por mais ou menos 3 horas e meia, foi feita minha doação pela via do braço, fiquei lá sentado, esperando. Após a doação, a gente pediu a Deus para que abençoasse aquela bolsa, para que chegasse bem e desse nova vida para esse paciente. E dali, Dadia, eu fui para a praia com a família, curtir. E outra, vou falar outra coisa. Sério? Vou falar para vocês aqui. É tão simples que eu participei de uma corrida. Com uma semana, eu participei de uma corrida aqui em Fortaleza de 5 quilômetros. Então, para mostrar para vocês... Então, peraí, Dedeco, deixa eu entender. Você, no dia da doação de sangue, você se preparou, lógico, uns dias antes. Eu desliguei o meu Wi-Fi, mas não sei o que está acontecendo, tem alguém me ligando. Estou te ouvindo aí. Pronto. Então, assim, você se preparou alguns dias antes, né, para fazer a doação na data agendada pelo Hemocentro. 5 dias antes. Aí, no dia agendado, você estava lá, você fez a doação como se estivesse fazendo uma doação de sangue, só que, na verdade, era uma doação de medula óssea, né? Tem um procedimento lá na hora dessa coleta, né, específico, doação por aférese, e terminou de boa, liberou, foi para cá, não precisou ficar de repouso, não precisou com centro cirúrgico, nada disso. Não é centro cirúrgico, não. É porque assim, Dadinha, como eu já sou doador de sangue, doador de plaquetas, para mim é uma rotina ir ao Hemocentro doar. E a maneira de doar plaquetas por aférese é a mesma máquina para doar medula óssea. A mesma. Então ali eu já estou acostumado com aquela máquina, só que plaquetas eu demoro 1 hora para doar. E medula óssea eu passei umas 3 horas e meia doando,
de boa, tranquilo, deitadinho lá na maca lá, doando por um braço, pelo outro. E eu sei que a medula logo em seguida foi para o paciente, porque até em 48 horas tem que ser infundida, né? E eu fiquei passando todo E esse aí, tempo. Dedeco, conta pra gente o que passava na cabeça do Dedeco durante essas 3 horas que você via a sua medula, né, ali tomando todos os espaços daquela bolsa, né, que geralmente é uma bolsa de sangue, mas no caso estava se enchendo daquela gordurinha mágica, né, daquela gordurinha que ia salvar a vida de uma pessoa. O que é que se passava na tua cabeça, amigo? Boa pergunta. Naquele momento que eu estava lá sentado, né, esperando, doando, então é um procedimento que você passa várias vezes, o seu sangue sai, faz a separação, sobe a medula para a bolsa e volta para o seu corpo. E eu ficava olhando para aquela bolsa ali, minha medula indo, então eu sabia que ali tinha vida. Ali era uma nova vida. Ali eu sabia que ali meu amor estava dentro daquela bolsa, entendeu? Então eu sabia que aquelas células iriam dar uma nova vida a uma pessoa. Então, eu acho que é fundamental que você pense muito nesse momento, quando você vai doar, e fique imaginando, Dadinha, sabe o quê? Como é que está do outro lado. Não só você vai salvar a vida do paciente, como a doadora Mas a como a família. doadora comentou aqui que doou agora recente. Ela vai salvar a vida da mãe, da família, do pai, dos amigos próximos. Então, é todo um contexto que existe do pessoal esperando aquele momento. Principalmente aquele sim, né? Primeiro que você dá, que você realmente confirma que você vai doar, é feito uma festa, uma alegria toda. E existe também aquela alegria naquele momento onde minha medula infunde, chega lá, começa a infundir no paciente, aí fica todo mundo, né, naquela expectativa, cada gotinha caindo dentro do corpo daquele paciente. Aquela gotinha daquela minha medula óssea, aquela célula-tronco, começa a migrar para dentro do osso. Ao migrar para dentro do osso, ela vai se dividir, se multiplicar e vai começar Meu a Deus. formar novas células, nova vida para aquele paciente. O tipo sanguíneo do Gabriel agora é o meu. Entendeu? Então, o tipo sanguíneo Inclusive, dele agora é o você meu. já falou aí o nome dele, né? Porque, claro, gente, assim, algumas perguntas eu estou fazendo aqui o Dedeco para facilitar a nossa interação, mas eu conheço essa história aí de trás para frente e de frente para trás, tá, gente? É, e o Dedeco já revelou, né, aqui agora, que o Gabriel é o nome da pessoa que ele salvou a vida e que hoje tem o sangue do Dedeco, é o sangue do Dedeco que corre nas veias dele. Né? O Gabriel começou do zero quando recebeu a medula do Dedeco. O Dedeco fala sobre o Gabriel agora, porque passado o prazo, né, Dedeco, Isso, do de sigilo. confidencialidade, né, do sigilo, quando as partes demonstram interesse, né, tanto o paciente que recebeu a medula óssea como o doador, eles promovem, o Redome promove um encontro, né, entre as duas partes. E aí, quanto tempo depois você viveu essa experiência com o Gabriel? Então, no caso, eu fiz a doação e após, eu sei que 18 meses, pessoal, após 18 meses, você pode quebrar o sigilo, saber como está, saber buscar informações sobre o paciente, saber como ele está. Então, eu solicitei a quebra do sigilo e após 2 anos e meio mais ou menos, o Redom me liga para mim. Oi, Dedeco, tudo bom? Eu, tudo bem. Você gostaria de saber a notícia do seu receptor? Eu, claro. Como é que ele está? Aí falou, poxa, ele não está bem. Eu, não? Poxa, o que ele tem? Ele está ótimo, está cheio de vida, vem para cá e todo mundo, e fala com todo mundo, abraça todo mundo e tudo. Então, foi sensacional. Aquela emoção, sair abraçando todo mundo aqui em casa. Então, realmente demorou, Dadinha, 2 anos e meio. Foi uma das maiores emoções que eu senti. E uma das causas que eu também faço essa parte voluntária de conscientizar as pessoas para que elas também sintam essa emoção, que é poder olhar para o outro lado e ver que do outro lado tem uma pessoa curada, que você doou um pouquinho de você e foi de uma grandiosidade enorme, né? Que salvou não só a vida daquele paciente, mas também de toda a família. É sensacional. Quer dizer, a vida do Gabriel, ela foi transformada desde o momento em que o Dedeco saiu da casa dele, se dirigiu ao Hemocentro, resolveu apresentar, né, aquele local para os filhos,
né? Como você comentou, que levou os meninos. E aí Deus usou a Nájila para, né, te convidar para fazer a sua doação, o seu cadastro como doador voluntário. Quer dizer, você tem noção assim, e aí, Dedé, que eu quero só reforçar agora, e essa é uma fala que um médico mastologista amigo meu, Dr. Paulo Vasques, a gente fala muito nas nossas lives e quando a gente se encontra, é sobre a importância da sociedade na realização de causas de atuação como rede de apoio, né, na promoção de atividades de voluntariado, principalmente relacionadas à saúde, porque são, de fato, agentes transformadores, são, de fato, agentes que, sim, podem salvar vidas, né? Seja de quem está tratando um câncer, mas seja de alguém que está aí na fila de um transplante. Eu fico imaginando como estão essas 800 e poucas famílias que estão aí aguardando, né? Um dedeco na vida delas, é muito. E a gente viveu isso de perto, eu particularmente, essa é a minha grande experiência com medula óssea foi com a família do André, que é aqui de Maranguape, mas a gente não se conhecia por conta, né, da vida profissional deles, em Fortaleza e tal, e assim, se tornaram grandes amigos meus, né, de caminhada, e eu vivi tudo isso de perto, né? A gente se envolve, a gente se engaja, a gente sofre junto, a gente sonha junto. E é tão simples você se tornar um anjo na vida de alguém. E eu nunca imaginei na minha vida falar de verdade com um anjo. A gente costuma chamar de anjos as pessoas que passam pela nossa vida e que tem um significado muito especial, né? Principalmente no meu caso, durante a quimioterapia, meu hematologista, Dr. Franklin José, os meus amigos da quimioterapia, os profissionais lá do setor, do quinto andar da quimioterapia do ICC, todos sempre muito receptivos. Então, assim, todos são anjos, porque você está travando uma batalha realmente, né, uma luta pela vida. E naquele momento de um tratamento como o que eu vivi, dependia de mim, né, de eu cumprir os meus protocolos, de eu continuar com a minha fé, acreditar em Deus, mas, para quem está na fila do transplante de medula óssea, ele pode até cumprir todo o protocolo, como a gente viu o André cumprindo o protocolo e a gente naquela incerteza, cadê esse anjo doador que não chega? O André tem 2 irmãos de pai e mãe, né, e não foram 100% compatíveis, e tinha essa indicação. E aí você, Dedeco, né, num ato de coragem, num ato de amor ao próximo, de empatia, foi lá. Gente, tão simples, olha aí. E a gente está aqui conversando com um anjo, com uma pessoa que salvou a vida de alguém. Eu fico beijo, Dedeco, olhando para ti, porque é muito real. Não, E só quem viveu isso de perto sabe, né? Assim, a gente, talvez quem está nos acompanhando agora ou vai um dia nos assistir, talvez não entenda. Parece bobo, né? Mas, assim, você mudou a vida do Gabriel e a vida da família dele todinha com o seu ato, com a sua generosidade. E a gente faz isso, Dadinha, justamente para que a gente possa contar nossa experiência e mostrar para as pessoas o quanto é simples. Porque há um paradigma muito grande. As pessoas têm algum medo. Ou, às vezes, Dadinha, eu vou no Hemócio e vou lá fazer campanha voluntária, né? Aí eu abordo os doadores de sangue, que tem costume, já estão todo mês lá doando, ou todo mês não, frequentemente eles estão lá doando, e eu pergunto... 2 meses, né? Mulher de 3 meses, eu falei, você gostaria de ser um doador, um anjo na vida de alguém? E ele, não, eu dou sangue quantas vezes for preciso, mas medula não quero nem ficar paraplégico. Então, aí eu puxo a cadeira, sento do lado dele, explico o procedimento, mostro as campanhas que a gente faz para as pessoas que estão na fila aguardando, né, para que ele possa se colocar e falar, poxa, eu quero me cadastrar. Então, realmente, pessoal, há muita falta de informação. Então, espero que com esse nosso depoimento, a gente possa tocar o coração das pessoas e essas pessoas, né, buscarem mais informações. E pode entrar em contato com a gente. Tem o Caçadores de Medula aqui, tem a Dadinha, né? Tem o Flamedula, tem o Sou Doador de Vida, né? Tem várias pessoas. Tem o Promedula, a ONG, o Natinho Rocha, como é? Tem ONG Enaldinho. Eu Natinho Rocha, não. É o Natinho, que tem uma história linda, né? Que, nossa, perdeu o filho, mas se transformou numa missão. Tem uma colega aqui que ela colocou aqui do Omedula, ela falou assim, Lucimara, né? A minha medula foi congelada. Esse procedimento é quando vai para alguém, lugar longe, ou é padrão? Boa pergunta.
esse caso, Lucimar, é o seguinte, o momento é um momento de pandemia. O que era feito antes? Você viajava. Então, eu não sei de onde você é. Se você for de Fortaleza, você doou aqui, por exemplo. Mas o correto seria você viajar para doar próximo do paciente. Você não ia doar na cidade do paciente. Entendeu? Então, devido à pandemia, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que é a SBTMO, eles fizeram um padrão, a diretriz, falou assim, pessoal, para evitar que o paciente pegue voo, se corra risco. Gente, o doador nesse momento... O doador, né, na verdade. Porque o doador, eles cuidam muito bem do doador, sabe? Eles têm um cuidado com o doador que parece uma joia. Inclusive, Dedeco, tira aqui uma dúvida. Que também muita gente tem essa dúvida, né? Eu vou fazer o bem, eu vou doar minha medula, eu ainda vou ter que pagar a passagem, eu ainda vou ter que pagar o hotel. Como é que isso acontece? Não, isso tudo é pago pelo Redome. O Redome custeia tudo, tanto passagem, hospedagem e táxi, né, que é o transporte, alimentação. Que é um dinheiro público, né, que é aplicado para esse fim. Existe uma verba separada para isso, só para cuidar de doadores, né? Ela falou aqui que viajou 550 quilômetros. Foi de carro que você viajou? Nossa! De avião, acho que não foi, Deixa eu ver aqui se ela fala. Mas o doador realmente... Então, realmente é isso mesmo. O doador é uma joia rara, então eles cuidam muito bem. Então... E outra, e dá direito a acompanhante, tá bom, Dadinha? Às vezes, o Redome paga a passagem, sim, mas é tudo custeado e ainda dá direito a... ela viajou, então... foi de ônibus, no tudo caso. Custeado, foi muito bem tratada. De ônibus. Onde, porque, assim... Foi em Jaú, Barretos? Ela deve morar numa região mais distante, né? De onde tem um hemocentro, de onde faz essa coleta. Pela distância aí, pode ser em Jaú, Barretos, ela deve morar na outra ponta do estado de São Paulo. Aí teve que... O sobrenome dela aí tá muito para o lado do sul. Isso, aí Deixa ela falar. Ou então doou em Curitiba, né? Porque Curitiba é uma referência também. Então, às vezes, congela, porque é o momento mesmo que eles deixam congelado, o paciente deve estar fazendo tratamento para o momento certo receber a medula, tá bom? Sou do Paraná. Pronto, Francisco Beltrão. Pronto, foi em cima, Curitiba, pronto. Em Curitiba, lá no... Para a capital, no HC, exatamente. No HC foi? No HC de Porto Alegre ou foi no Hospital Nossa Senhora das Graças? Ou do Pequeno Príncipe, né? Depende. Gente, e o Dedeco, assim, Deus é tão bom que usa um anjo desse, né? Que ele trabalha com farmácia oncohematológica e aí proporciona que ele tenha oportunidade de militar, né, de atuar voluntariamente numa causa, mas não no HC, mas não prejudicando a vida profissional dele, porque quem trabalha com voluntariado, e isso eu e a minha presidente Adna, lá das Deusas da Mama, a gente bate muito na tecla, Dedé. A gente empresta 3 coisas que são muito importantes para a gente, que é o nosso tempo, o nosso amor e o nosso conhecimento, despretensiosamente, voluntariamente, solidariamente. E só quem milita nessa causa, muitas vezes, é quem entende um gesto como esse, um gesto como o da Lucimara. Florzinha, você é um girassol, você é luz. Lucimara, você sinta-se honrada, porque o HC de Curitiba foi o pioneiro no Brasil, foi o local que fez o primeiro transplante no Brasil em 1979. Transplante medula. Então, lá no Dr. Pasquini, foi o primeiro transplante de medula óssea no Brasil. Quando você olha o HC, Tadinha, você vê aquele hospital enorme, assim, bem grande. Lá no Instagram do Flamedula tem umas fotos. Eu tive lá semana retrasada em Curitiba, tive no HC. Eu vi. E, enfim, Deus abençoe, tá bom, minha filha? Deus abençoe suas células. Ai, que história linda. E se quiser fazer parte do nosso grupo, né, Dedeca? É bem-vinda. Já fala aí no WhatsApp, no direct depois, já deixa o WhatsApp. Será muito bem-vinda ao grupo. Eu quero aproveitar e registrar aqui a presença, né? Tem várias deusas da mama acompanhando a nossa transmissão. Tem também amigas, as linfoamigas, são as minhas girassóis. Tem a Leona, lá da Suíça. Eu não sei dizer o nome da cidade dela, na Suíça alemã, se eu não me engano, né? Ela que já venceu o câncer de mama, agora está aí vencendo o linfoma. Mas é uma mulher também super exemplar. Preciso fazer uma live com ela para vocês conhecerem. Ela é um tapa na cara da sociedade, a bicha é desenrolada, a luta pela vida mesmo. E aí, assim, Dedeco, como o doutor Paulo Vasques fala, né? Se a sociedade não pode cruzar os braços para ficar só esperando o poder público fazer a parte dele.
realmente a gente precisa fazer. E que bom que existem os anjos como vocês, existem pessoas, né, que emprestam o seu tempo, o seu amor, o seu conhecimento por causas tão nobres, que muitas vezes as pessoas só vão se cadastrar e só se sensibilizam quando o problema bate na sua porta, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma campanha aqui em Maranguape e teve uma moça que falou assim para mim, para uma parente do André: ah, mas se eu doar medula, né, no caso, ela achando que ia fazer um cadastro já para doar medula, né? E se o meu pai um dia precisar, olha só, a ignorância no sentido da falta de conhecimento, né? Existe muita desinformação sobre o assunto. E aí aqui eu quero até tirar o chapéu quando a Duda, né, uma menina que se tornou tão pública e tão com visibilidade muito boa, a Duda Riedel, ela, né, que fez o transplante, Deus usa esse tipo de pessoa, né, que empresta a sua experiência para poder se tornar um símbolo em vida de que é possível você ajudar uma pessoa, você salvar a vida de alguém e não se comprometer com nada. Como você já disse, não é a medula espinhal, é a medula óssea, é dentro do tutano, não tem nada a ver, não vai ficar paraplégico. Quando a gente fazia essas campanhas nas empresas, como a gente passou aqui na Dakota, na Feminize, o que acontece? Surgem muitas dúvidas dessa natureza, Dedeco. Eu já quero falar para as pessoas, vão lá no Instagram do Flamedula, que ele está sempre postando o Instagram, né, das ONGs que atuam nesse segmento, que aí, gente, vocês vão tendo contato com pessoas que atuam voluntariamente, falando sobre esse assunto, para vocês desmistificarem, tirarem as dúvidas. Uma live dessa só tem 1 hora, a gente começa a conversar, o tempo voa, mas a gente ainda tem um tempinho bom aqui. Mas assim, não deixe de fazer o bem por medo ou por falta de informação. Lucimara, não deixe de fazer o bem por falta de conhecimento. Lucimara, a tua médica que coletou a medula foi a doutora Gisele, lá no HC? Eu acho muito dela, a doutora Gisele, tentou O Saraiva postou aqui que conheceu o doutor Pasquim, o primeiro transplante de medula óssea da América Latina. Isso, ele é transplantado, Jório Saraiva? Conhecido doutor. Ah, não! Agora eu lembrei também. Eu acho que é o doutor, não é o médico. É o doutor João Saraiva, não é ele? É ele que. Jório Saraiva é médico, é? Eu conheço um doutor João Saraiva, que ele é hematologista lá em Belém. Será que é o mesmo? Chamam. Aí ela tá falando da médica dela, Daniela, né? Daniela, né? Pois é. E aí, Dedeco, é tão simples você salvar a vida de alguém. Paciente. E voltando para o Gabriel, né? Voltando para esse garoto que teve a bênção, né? De receber a tua medula, de Deus cruzar aí os caminhos de vocês, né? Não é coincidência, é providência divina mesmo. Eu sou mulher de muita fé, sou católica, né? Religiosa e tudo, e eu tenho muita fé. Eu acho que ciência e fé andam juntas, sim, é possível. Concordo. E precisam andar juntas, né? E principalmente nos dá mais força, mais ânimo, mais coragem, nos deixam ainda mais humanizadas. Ah, entendi. O Jório está dizendo que o doutor Pasquini foi o primeiro a transplantar a medula óssea na América Latina. Isso, lá no HC. A minha família também está aqui ao vivo, viu? Minha irmã Glau, minha irmã Cleire, sejam bem-vindas. O Gabriel, ele recebeu a tua medula óssea, né? Como você falou, no ano de 2013. Outubro de 2013. 2013. Aí, 2 anos depois que aconteceu o encontro, conta pra gente como foi que aconteceu esse encontro? Foi em qual cidade? Foi em qual momento? Como é que o Dedeco estava? Fala aí pra gente, foi surpresa, foi programado? Na verdade, assim, né, eu pedi a quebra do sigilo, né, então foi feita a quebra do sigilo, a gente se falou por mensagem, por telefone, e foi muito emocionante, foi aquele chororô, né, a mãe dele falando que é muito grata, que desde o momento quando ela soube que havia um doador compatível, e que soube que eu tinha dado sim, que eu iria doar, né, então ela ficou muito feliz, né, ficou assim, encantada com aquele momento e ela disse que queria me agradecer muito. Eu falei que não precisava, que eu tinha doado de coração, né? A Arrascaeta da torcida.
Forte abraço, hein, irmão. Bom, Rascaeta. Arrascaeta da torcida. Então, assim, então no caso do Gabriel, quando o Redome, aí eu ia pegar minha família para ir para o Rio de Janeiro, porque eu moro em Fortaleza, e ele mora em Fortaleza, né? O grande amigo aí lá da Flaju. Então, eu ia com a minha família, Dadinha, para o Rio de Janeiro para conhecer a família do Gabriel. Aí o Redome liga e fala assim, não, você vai ficar em Fortaleza que a gente vai levar a família dele para conhecer você, conhecer sua família. E foi E a, E nesse momento aqui em Fortaleza estava tendo o transplante, o Congresso outra, Brasileiro de Transplante de o Medula Óssea, Congresso. que foi realizado em Fortaleza. Ia ter uma festa de encerramento. Então, na festa de encerramento, eles fizeram o nosso encontro, meu e do Gabriel. Então, chamaram a mãe dele para o palco primeiro, e logo depois eu fui com a Maurícia, a minha esposa, né, para o palco. A gente se abracou, abracei com a mãe dele, e logo depois veio ele com o pai e a irmã. Cara, foi aquele abraço, aquele encontro, aquele chororô. E isso o congresso todo, cheio de médicos, transplantadores, né, e tudo, a galera toda que eu visito, que eu conheço nos hospitais, estavam lá. E quando eu desci do palco, aí naquele momento, Dadinha, foi um momento que eu, sabe, dei um abraço bem forte nele. E naquele Segura, coração! Vou precisar de um transplante de coração, não, pelo amor de Deus. E naquele momento eu pude dar um abraço nele e sentir o peito dele aqui bater, e parecia que era um corpo só, uma circulação só. E eu olhava ali dentro e falei, caramba, tem meu sangue dentro dele, tem o meu amor dentro dele, dando vida para ele. Então, foi uma emoção muito grande, foi uma emoção ímpar, uma emoção que eu não sei descrever. Quando eu desci do palco, tava meu filho chorando. Eu, o que foi, Bruno? Aí eu ganhei um irmão e tudo, então assim, todo mundo emocionado. Aí veio, o doutor Nelson Ramschlack. O doutor Nelson Ramschlack, que é o chefe do TMO do Einstein. Quando eu desci, ele, André, vem cá, deixa eu bater uma foto, pai, bati, doutor Nelson... Quer dizer, Dedeco, nesse momento aí, você estava diante de uma plateia dos melhores profissionais, os melhores hematologistas que o nosso país tem, né? Exato, só a nata ali. Do meu lado estava o doutor Nelson. Só a nata! Só a nata. Então, quando eu desci... Doutor Celso estava? Doutor Celso Arraes? Não, Celso Massumoto. Não vi o doutor Celso. Mas eu vi a doutora Vânia Hungria, vi a doutora Marina, lá de Ribeirão Preto. Aí quando eu desci, elas já vieram me abraçar, pedir para bater foto. Aí no outro dia começou a rolar nos Instagram, Facebook da vida, o pessoal, eu te vi, não sei o quê. Então, assim... Eu amo aquela foto. Aí o doutor Nelson, ele foi e parou, deixa eu bater uma foto com vocês aqui. Tá, olha aí, doutor Nelson, que privilégio bater uma foto com o senhor e tudo. Então, aí foi bem legal. Então, a partir daquele dia foi emocionante. A gente passeou, levei ele nas praias aqui em Fortaleza. E hoje em dia, Dadinha, a gente é uma família só. Eu tive no Rio semana passada. Mas peraí. Teve a emoção desse encontro, né? Você sentiu que era um coração só ali batendo. Mas até onde eu sei, o Gabriel, providência divina, também carioca, como você é, né? Porque você nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Fortaleza, casado com a Maurícia, né? Pai do Bruno, do Vitor e da Bebele. Mas não é à toa que o André Matos assina Dedé com o Flamengo, né? Se o Dedé tirar a roupa aqui, só dá urubuzada aí no corpo dele. Olha aí, gente. E aí o urubu veio aqui no meu ouvido e me disse que o Gabriel era fluminense. Perguntei pra mãe dele, falei, qual é o time do Gabriel? Ela falou, nossa, Fluminense. Eu, porra, sério? Lascou. Então, aí... E aí, como é que o flamenguista, como é que você se sentiu nessa hora, um flamenguista, né, nato como você é, diante de uma pessoa que você salvou e que naquele momento estava com o teu sangue correndo nas veias dele, mas era fluminense? Não, eu ficava zoando ele. Falei, cara, agora você tá curado. Você agora tem um sangue rubro-negro. Então você tá 100% em remissão. Só que... E eu sempre brincava com ele. A gente se encontrava e eu ia pro Maracanã, no Rio de Janeiro. Toda vez eu ia pro Rio, eu ia pro Maracanã, pros jogos e tudo. E eu falei, irmão, vamos pro jogo? Ele, não vou não sei o quê. Vou pro Fluminense. Que Fluminense, rapaz? Vamos pro do Flamengo. E teve aquele... Teve uma história, Dedeco, que vocês foram juntos lá para o Maracanã assistir um Fla-Flu, né? Foi, um repórter entrou em contato dizendo que queria fazer uma matéria. Por quê? Naquela época, Dadinha, eu estava Globo Esporte. Tava tendo um problema porque muitas pessoas estavam brigando por causa de torcida, sabe? Briguinha, um brigando com o outro e tudo. Aí, as organizadas, né? As organizadas. Então eles chamaram para a gente fazer uma matéria e a gente foi no Maracanã assistir o Fla-Flu juntos.
Flamengo e Fluminense. E, cara, e assim, foi sensacional, porque foi muito emocionante. Foi 2-2 o jogo ali. Ô, Dedé, que só faltam 24 segundos. A gente vai Eita! iniciar uma nova live, combinado? Ah, tá bom, então para finalizar, A gente porque a história, continua no. a história não terminou, entendeu? Então, é melhor a gente. Pessoal, vocês podem voltar para a live para terminar. A gente teve uma história. Por favor. Que resenha da Ai, gente. eu adoro isso, que massa. Vou esperar Dedeco, acabar aí tinha pra que gente ser voltar você, de tinha que novo. ser hoje.